pessoal! Bem-vindos ao canal. Curta História é um projeto do Laboratório de Ensino de História da UniOeste e essa playlist é sobre História Moderna. O assunto de hoje é sobre bruxas e feiticeiras na Era Moderna. A bruxa é uma personagem importante do imaginário ocidental. Ela está presente de maneira bastante intensa e perturbadora em filmes de terror, em contos de fadas, em romances ou em obras de arte. Desde criança estamos acostumados a ouvir e a temer histórias de bruxas. Mas qual é a história das bruxas? Por que centenas de milhares de mulheres foram queimadas no passado sob acusação de bruxaria? A historiadora Silvia Federici, no livro Caliban e a Bruxa, busca nos contar um pouco dessa história, procurando entender o porquê dessa perseguição às mulheres na época moderna. A partir de um viés marxista e trazendo ao mesmo tempo as questões de gênero, a historiadora problematiza grande parte da historiografia que vê a culpa da perseguição nas ações das próprias vítimas. Era a mulher delirante que teria afirmado o prazer da cópula com o demônio, a tola que fazia uso de feitiços malignos ou a louca que protagonizava em crimes hediondos. Há uma misoginia na historiografia sobre o tema da bruxaria e da feitiçaria, que incrivelmente ainda joga a culpa sobre as mulheres, vítimas de séculos de perseguições, torturas e fogueiras. Também vale lembrar que as pesquisas sobre o assunto, em geral, foram escritas do ponto de vista favorável à execução das mulheres, retratadas como fracassos sociais ou até mesmo como pervertidas. Isso acabava corroborando a própria visão dos demonólogos da Inquisição. Essa mesma visão de acusação e de medo da mulher e da bruxaria é reproduzida nos contos de fadas e também em grande parte da produção cinematográfica. Entre os filmes e séries que retratam o tema, a mulher é sempre a sedutora, a maléfica, a demoníaca. Somente com o advento do movimento feminista é que a história das bruxas começou a ser vista de modo diferente. A bruxa clandestina passa a ser vista como um verdadeiro símbolo da rebeldia feminina. O primeiro ponto questionado pelas feministas foi a misoginia com que a mulher sempre foi retratada na história, escrita durante muito tempo quase que exclusivamente por homens. As feministas trouxeram ao debate as questões relacionadas ao controle do corpo, da sexualidade e dos saberes e conhecimentos das mulheres, pois as mulheres foram perseguidas e condenadas por bruxaria por práticas que antes eram consideradas como benéficas e necessárias para as comunidades em que viviam. Conhecimentos tais como ervas contraceptivas e abortivas, ungüentos e chás com poder curativo, rezas e rituais para a boa colheita, etc. Junto com o corpo da mulher, foi condenado também um saber que ela detinha. O tema da caça às bruxas foi tido muitas vezes como secundário ou até mesmo como folclórico por diversos historiadores. Silvia Federici, pelo contrário, argumenta a centralidade desse processo e sua relação com a acumulação primitiva e o surgimento do capitalismo. A caça às bruxas foi essencial para a desintegração das comunidades camponesas, dividindo homens e mulheres. Combinada com o ataque e privatização das terras pelos cercamentos, inculcou nos homens camponeses o medo do poder das mulheres e destruiu todo o universo de práticas, crenças e sujeitos sociais, tal como a mulher, curandeira e feiticeira. É um consenso na historiografia que esse é um processo da época moderna, pois na Idade Média não houve julgamentos e execuções massivas de bruxas. Somente no século XV isso começaria a ocorrer. Também no século XV se desenvolveu a doutrina sobre bruxaria, na qual a feitiçaria foi declarada uma forma de heresia e um crime máximo contra Deus, contra a natureza e contra o Estado. Foi escrito nessa época também o tristemente célebre Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras. Juristas, magistrados e demonólogos sistematizaram argumentos e deram forma burocrática aos julgamentos. A eles se juntaram importantes intelectuais, tal como Hobbes e Baudin. A perseguição não foi um processo espontâneo, mas parte de uma iniciativa a qual envolveu o Estado recém-surgido. A Igreja Católica forneceu o arcabouço metafísico e ideológico para a caça às bruxas, mas ao contrário do que parece, tal perseguição não foi somente o resultado da Inquisição, pois ela ocorreu de igual forma nos países protestantes onde a Inquisição não atuava. Isso comprova a natureza política da caça às bruxas e o papel do Estado nesse processo. Mas por que essa violência contra as mulheres?
Pelo contexto em que surgiu, podemos sugerir que isso tem relação com a resistência das mulheres contra a difusão das relações capitalistas. Os crimes das bruxas se constituíam no mal-olhado, na maldição pela negação da esmola, na inadimplência do aluguel, na pobreza, na velhice. Outra questão era o poder e o conhecimento que as mulheres detinham sobre o seu próprio corpo, especialmente quanto às práticas contraceptivas e abortivas. Essas práticas, que eram anteriormente aceitas e inclusive eram necessárias para as comunidades, passaram a ser consideradas diabólicas e condenáveis. Impedir a mulher de controlar sua própria sexualidade e sua possibilidade de escolher ter filhos ou não era controlar a reprodução da força de trabalho, transformada em recursos econômicos como mercadoria pelo novo modo de produção em ascensão, o capitalismo. A caça às bruxas foi o primeiro passo de um longo caminho rumo ao sexo limpo e à transformação da atividade sexual feminina em trabalho a serviço da procriação. Pessoal, obrigada por ter assistido até aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!